Oi, gente, como é que vocês estão? Eu espero que tudo bem por aí. Estamos no terceiro e último episódio da nossa série Tarô na Roça, que é o nome super carinhoso que a Kelma trouxe de sugestão. A gente acatou, porque somos três caipiras tarólogos que sobrevivemos na cidade grande. Então, se você se identifica, já deixa um comentário aí também. E hoje a gente vem para fechar o tema que envolve também a profissionalização, que é para falar sobre as redes e a inteligência artificial. Então, se você aí de casa pegou o gancho, que é de a gente começar essa série de vídeos falando sobre como era antes, para chegarmos até nesse ponto de agora a gente entender para onde a gente está indo, parabéns, você fez o dever de casa de forma atenta. E aí, gente, eu gostaria de começar falando sobre como a gente percebe que muitas pessoas acabam entrando nesse meio do rolê. Primeiro, assim, eu quero um macete, tipo, como que eu aprendo em 3 dicas as cartas da corte. Eu começo a estudar tarô e tá, mas qual carta que responde sim e qual carta que responde não? Eu acho que isso é uma coisa que meio que sempre existiu, porque a gente acaba ficando um pouco nessa coisa de cara, eu comecei ali a estudar e aí parece que as cartas falam sobre uma coisa, só que daí na prática é mais difícil, então eu quero esse caminho. Mas daí hoje em dia a gente tá entrando num outro buraco, que é o quanto a gente observa que as pessoas acabam recorrendo a algumas ferramentas, que é, por exemplo, o chat GPT, o TikTok, os shorts do YouTube. E aí, como não conseguem também nem diferenciar o que de fato vai ser produtivo, mas eu percebo que tem muitas pessoas que genuinamente acreditam que elas estão real aprendendo com o chat GPT. Sim, sim. Tem um monte de fatores aí na minha concepção. O primeiro é o aleatório. A gente realmente acha que oráculo é uma coisa aleatória, então que tudo bem, por exemplo, sei lá, você pedir para Alexa, Alexa, qual é a minha carta de tarô do dia? E ela lá vai randomizar sozinha. E ela vai trazer uma resposta, e que é essa resposta que tem a ver, porque supostamente oráculo é uma coisa aleatória. Sim. E isso é um ponto super complicado, porque na verdade não. Assim, eu falo até no meu livro no Fundamentos, eu falo sobre isso, que é diferente aleatório de randômico. O aleatório é qualquer nota, é qualquer coisa, é um chute. O randômico não, o randômico também tem um sistema. Embaralha dentro de um sistema. São cartas embaralhadas dentro de um sistema. Então, mesmo quando você vai jogar tarô, que seja dar um clique no aplicativo para ver que carta sai, ali tem um sistema por trás daquela randomicidade. Então é diferente. O que acontece é que as pessoas não têm as pessoas não sei, mas muita gente não tem essa resposta, não tem essa percepção. Então para elas tanto faz chegar na Alexa e pedir uma carta de tarô, porque seria a mesma coisa que eu. A diferença é, a Alexa, e a gente não para pensar nisso, a Alexa está trazendo informação de outras fontes, que a gente não sabe quais são. É por isso que às vezes quando a Alexa joga tarô pra gente, a gente que joga tarô ouve ela falar e fala da onde ela tirou essa gigantesca abobrinha. Sim. Da onde ela tirou a informação de que o 6 de espadas pode ser um dia maravilhoso. Sim. Você fala, da onde ela tirou? Não tem como ela tirar essa informação. Ela puxou de algumas fontes que estão ali online, que foram alimentadas, né, por pessoas que a gente também não sabe quem são. Ou seja, a gente está trabalhando, quando a gente está falando de chat GPT, quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está trabalhando a partir da lógica de que a gente está buscando informação de um lugar que foi alimentado por pessoas que a gente não sabe quem são. Sim. Sendo assim, se você vai jogar tarô com uma inteligência artificial, da mesma maneira que ela está trazendo para você resposta que você não sabe de onde vem, e essa resposta sim, pode estar errada, grande parte das vezes pode estar errada, né? Para além disso, o que ela vai fazer com a informação que ela passou para você e com a pergunta que você fez para ela. Você só está alimentando. Você está alimentando. Você está alimentando para ela repassar aquilo. Exatamente. E através dos seus questionamentos, ela vai criando novas
informações pro banco de dados dela e vai replicar isso numa Isso. outra pessoa. E aí, pra gente que quer sigilo, dançou. Sim. Porque a gente jogou informações pessoais na rede. Mas a grande questão, e aí sim, isso é realmente uma coisa que acontece, mas dentro desse outro ponto, né, de como as pessoas que estão ali na rede estudando tarô a partir desses chats GPT. Então, por exemplo, o que a carta Significa. X diz. Então, mas aí Significa. a gente volta para a história de que assim, a gente olhar o oráculo como se o oráculo fosse uma tabela, Uhum. a gente já tá também errando. Porque assim, o tarô não é signo. E nada contra a astrologia, muito pelo contrário. Eu Claro. acho difícil, nossa, não vou falar palavrão, mas difícil para um caramba a astrologia. Não é sobre isso, mas símbolo não é signo. Tarô é símbolo. Então, não existe um significado fechado. Sim. Esse rolê de que carta significa. Tal coisa. Quais são as cartas do amor? Quais são as cartas do ódio? Uhum. Eu tô sempre falando isso nas redes, porque todas as cartas amam, todas as cartas odeiam. Ai, a torre ama? Claro que ama. Claro que ama. Pode ser desconstruída, pode ser destrutiva, Mas pode ama. ser triste, sei lá, né? Aqui a gente não tá aqui pra falar de carta, mas assim, mas ama. Então, quando a gente começa a entender que aquela ferramenta, ela é simbólica, ela não é um sinal, ela não é um signo, ela não é uma coisa fechada, né? É diferente de você virar. Tem oráculos hoje que são assim, já tá pronto ali a resposta. Uhum. Você vira a carta, tá assim: o seu dia será bom. A outra carta: o seu dia não será bom. Isso, assim, já nem dá pra chamar de oráculo mais, porque é meio que uma mensagem comprada, meio pronta ali que você vai tirar na sorte. O tarô antigo não minuto de funciona sabedoria, né? Acaba virando. Isso, assim, não é uma bibliomancia, não é uma coisa assim que a gente tá trabalhando, uma coisa óbvia. São símbolos. Mas o que eu fico pensando é que tá muito atrelado a uma questão que a gente tá vivendo um período agora em que é muito comum as pessoas, não sei se todas, mas muitas pessoas, você abre alguns conteúdos pra ver e aí existe alguém que tá produzindo esse conteúdo, tipo, aprenda a carta X em 3 minutos, e existe um público muito interessado pra isso. Aí eu percebo que ao mesmo passo que a gente tá jogando essas informações pra essas inteligências artificiais, que ali fica só coletando coisa e não se tem ali referência, não se tem dado, não se tem nada dessas coisas. Vocês acham que isso vai mudar também a forma que as próprias pessoas vão estudar tarô na sequência? Porque eu acho que existe uma pasteurização de conteúdo, tanto que está sendo produzido, mas que também está sendo consumido. Sim. E às vezes eu percebo que a gente cai muito naquela coisa de tipo, nossa, mas é maravilhoso jogar no chat GPT. E aí você pergunta por quê? Porque ele diz tudo o que tá acontecendo. Sim, o quê? E aí a pessoa fala a coisa mais genérica do mundo. Claro. E não é sobre ser genérico ou não, mas sobre como isso acaba trazendo uma coisa do tipo, tá, mas o quanto que isso tá contextualizado, o quanto que isso de fato tem ali um valor social, uma função social também. E aí eu às vezes fico pensando um pouco nesse sentido do como as pessoas estão buscando estudar, porque às vezes elas acham que é isso mesmo, jogar tarô. Então, é umas palavras bonitas, é o 6 de espadas que é ruim, ou é a carta da torre que é péssima, e aí vai sustentando essa coisa. Essa questão tem muitas camadas, assim, né? Eu precisaria de um caderninho para eu anotando tudo que você falou, para eu conseguir ir respondendo algumas, não sei se tudo, mas algumas coisas assim que foram me ocorrendo. Mas eu acho que talvez aqui, para quem escuta a gente, até para o debate, né, para eu não travar o debate, enfim. Mas eu penso que, assim, o que mais me ocorre num primeiro momento é que a gente delegando tudo para a inteligência artificial, a gente está num futuro muito próximo, assim, condenado a basicamente perder a nossa capacidade cognitiva. Sim. Tomara que sim. Bem melhor, bem mais simples, bem mais fácil. Né? Assim, eu acho que tem outros pontos que aí sim, também aí aqui ao longo a gente vai conversando e tal, mas acho que o principal é assim, cara, se você
prefere aprender tarô a partir das cartas que dizem sim, carta que diz não, carta que ama, carta que odeia, pautado em significado e de preferência jogando tudo isso para inteligência artificial ou estudando com a inteligência artificial, é do tipo assim, se você precisar escrever uma mensagem no WhatsApp daqui a um tempo, você não consegue mais. Não consegue, sim. Porque a linguagem, ela só respira se a gente pratica. E o tarô é linguagem. Então, assim, se você não pratica essa linguagem, se você não desenvolve, se você não alimenta, se você não tem essa relação com aquilo deixa de existir. É tipo piano. Eu aprendi a tocar piano desde criança. Tô dando um exemplo real meu. E assim, antes de ser alfabetizada, eu já sabia tocar piano. Sim. Porque eu tive essa criação. Eu aprendi as notinhas com cor. Então, eu sabia ler uma partitura pela cor das notas. Eu não sabia ler, por exemplo. Hoje, eu não consigo mais sentar no piano e sair tocando. Porque eu fiquei um tempo, uma lacuna grande, entendeu? Sem desenvolver aquilo. E eu tocava bem piano. Eu fiquei até o penúltimo ano e aí só de chinfra para irritar meu pai, não me formei. Mas assim, tirando isso, sempre toquei piano, sempre gostei. Tenho um piano em casa, meu marido toca, meu filho toca, enfim. Fiquei uns anos sem tocar. Tô tocando os métodos, voltei a tocar agora o tri-li-li-li-li, ali que você fala, gente do céu, eu perdi. Que é o que eles falam até do Alzheimer, né? Quando você toca a música, acende ali o... Por quê? Porque tem partes do cérebro nosso que funcionam nessa linguagem. Você parou de exercitar a linguagem, você vai ter um declínio. Então, é uma escolha burra, no primeiro momento, né? Porque você está abrindo mão da sua capacidade de raciocinar. E num segundo momento, é uma questão de tempo para você perceber na sua vida o declínio da cognição, da capacidade de raciocínio, de criatividade, de escrita, de linguagem. Quer dizer, de novo, não sou contra a inteligência artificial. Acho que ela é muito útil para algumas coisas. Mas acho que a gente tem que saber para que a gente usa. E quais são os limites? Senão o troço fica sério, assim, sério mesmo. Eu acho que teve um ponto que, por exemplo, ela trouxe para quem consulta como oráculo a liberdade de perguntar aquilo que talvez ela não teria coragem de perguntar para outra pessoa. Boa. Só que a partir do momento que eu faço uma pergunta, eu tô alimentando. Você não tá fazendo essa pergunta no acaso, pro nada. Claro. Tem um banco de dados ali. Na questão profissional, tem que ela aumentou a possibilidade de uma pessoa que fazia um post, né, por dia, ela pode fazer 10, 20, porque ela dá praticamente pronto. Perfeito. Sim. Então, assim, no começo, eu fiquei assim encantada com a inteligência artificial, com as imagens e tudo mais. Eu mesma comecei, daí todo mundo, nossa, como que você fez? Porque todo mundo ficou assim, nossa, que carta que é essa? Que tarô que é esse? Mas, de repente, aquilo ali começou a ficar demais. Daí a gente começou a ver que todo mundo começou a usar. E aqui eu não sou contra usar, eu uso. Mas a questão é como você usa. Como você usa. Né? Porque você, o mesmo jeito que ela aprende com você, você também tem que aprender como usar, como tirar o proveito disso. Perfeito, é isso. Eu percebo, por exemplo, as perguntas que eu fazia sobre tarô no começo eram muito equivocadas. Hoje já tem uma melhora aí. Você vê que ela tá se aperfeiçoando. Sim. Mas, sim. mas quem que vai... Você tem ferramentas, você consegue discernir? Por exemplo, a gente usa para pesquisar um texto, um autor, que hoje a gente tem um acesso muito mais rápido. Mas você tem discernimento, você sabe identificar se o que ela tá me trazendo é real? Então, assim, tem essa questão também. É que eu acho que daí cai muito nesse ponto mesmo, que é... Ao passo que você vai amadurecendo no rolê, e aí você começa a atender, você vai estudando, você vai lendo uma coisa por vez, você vai percebendo com pouco tempo de prática que sim, os livros vão se tornar um grande repeteco ali em algum momento, e aí precisa da prática para daí ir se aperfeiçoando e tudo mais. É uma coisa que a gente já tem esse discernimento, que é esse discernimento de fato, não é... aprendendo um conjunto de significados numa inteligência artificial que você vai aprender tarô. Mas eu acho que existe um fascínio de um público mais leigo, mais iniciante, um fascínio mais em volta de tipo, nossa, por que eu vou ler o livro se o ChatGPT já pode me dar o resumo desse livro? Porque você vai ter um declínio cognitivo. Perfeito! Não, perfeito. E eu tô total de acordo. Mas eu acho que existe esse pensamento. Você Claro perde o que senso existe.
crítico, né? As pessoas elas estão perdendo o senso crítico. Quando você lê um Perfeito. livro, quando você está dentro de uma história, por exemplo, hoje eu estava comentando com o Ângelo. Eu falei assim, Ângelo, a gente tem que ler clássicos. Porque o Uhum. clássico, literatura clássica, que inclusive agora tem Uhum. clube, né, e tudo mais. E daí você fala assim, isso te traz senso crítico. É. Daí quando a pessoa pega um livro com 500 páginas, ela vai falar assim, eu não vou ler isso nunca. Se eu posso pôr no ChatGPT, ele me dá um resumo. Se for o É. caso desse livro, porventura, cair numa prova, numa avaliação. Mas aí você falou tudo, porque tem um elemento aí que eu acho que dentro dessa lógica que a gente vive, esse pensamento neoliberal, essa vida absurda, né, que já tem autores falando até em pós-capitalismo, porque é um Uhum. negócio realmente assim, a terra arrasada mesmo, né, o que a gente está vivendo, assim. A gente entra nesse pensamento que é o da facilidade. Por que que eu vou ler um monte de gente para eu parar para pensar sobre esse monte de coisa e escrever meu próprio livro? Se eu posso colocar a minha ideia de livro e a inteligência artificial, escreve um livro para mim. Porque hoje a gente tem isso, gente escrevendo livro com a inteligência artificial. Sim. E não é no sentido de só lapidar, de dar ideias, de Não, ajudar na escrever formatação. tudo, É desde a capa, da imagem, tudo. tudo. E assim, e a pessoa maravilhada, como você falou, porque no começo a gente fica, nossa, que coisa incrível. E um tempo depois ele fala assim, bom, ali não tem criação nenhuma. Uhum. Ali é uma reprodução, que a gente Uhum. não sabe nem de quem vem essa reprodução. Então, de novo, achei perfeito você falar, sem pensamento crítico, a gente não vai saber usar, né? E aí a gente vai, por exemplo, ter medo de uma inteligência artificial Que domina, que né? domina e que de modo algum deveria ocupar esse lugar. Que domina, que é alimentada para ter o Vai pensamento ter esse crítico. domínio, exatamente. Que o ser humano está perdendo porque ele não busca a facilidade. E o nosso cérebro, ele se adapta com facilidade a essas coisas. Ele quando é fácil para ele cai numa zona de conforto É porque ele não isso. quer pensar. É isso, e Sim. já você não toca mais piano, Você não- e já você não consegue não escrever faz. mais, é isso. Então, por exemplo, você vai ler um livro, a hora que você pega aquele livrão, o seu cérebro já fala assim, não lê não. Exatamente. Sabe? Nossa, olha o tamanho do livro. Olha o tamanho disso, vai fazer outra coisa. Vamos lá na rede social, ficar vendo dancinha Isso, é o scroll infinito, né? Que é uma É. injeção de dopamina. de dopamina. Só prazer. Eu acho que daí também tem um outro ponto, que é o rolê de que é a falta de querer viver o processo. Então, nossa, eu vou ler o livro de tarô. Daí eu vou pegar lá o livro de tarô, eu vou ler da página 1 até a página 500, mesmo que seja um super livrão. E agora eu vou atender e vai dar tudo Resolveu. certo. Cara, e aí não é assim. E aí vem muito essa coisa de tipo. Também muitas vezes não haver esse entendimento, que é mesmo que você esteja ali disposto a ler esse livro, é o processo, né? De você praticar aquilo, de você assentar aquela informação, Uhum. depois de você reler o livro de novo, porque daí tá Sim. muito mais em volta dessa coisa do que ao invés de estar nesse sentido de que vou pegar aqui uma série de informações que o ChatGPT me trouxe, às vezes é plágio, às vezes, ou melhor, não plágio, mas assim, juntou ali Sim, fez um um combo, retalho. um compilado. sim. E aí Sem não tem fonte. referência, ou às vezes a Isso. gente percebe que inventa umas coisas também que você fala, nossa, mas de onde é que tá Da essa onde saiu informação? isso, sim. Aí não sabe. E aí eu acho que a gente vai criando um bolo também de. Total. Eu tive uma experiência com o chat, acho que era chat GPT, não lembro. Não lembro o nome, porque foi num grupo, me enviaram ali um link e disseram assim: você já viu que coisa incrível? A gente pode fazer terapia com o Viktor Frankl, que, assim, já morreu, para quem não sabe, assim, Viktor Frankl, um neuropsiquiatra que viveu no século XX. E você consegue fazer terapia com ele, direto com ele. Eu falei, eu faço isso às vezes, né? Eu tenho uma coisa meio kamikaze, eu falei, eu vou fazer, assim. Mas eu fui olhando de olho aberto, eu falei, qual que é, né? Não fui nem pra xingar, nem pra idolatrar. O que Pra acontece? entender, né? A interação é uma interação muito estratégica. E eu acredito que com o tarô também deva ter essa interação estratégica, que algumas inteligências artificiais já oferecem. Uhum. É quase uma personalização da conversa. Então você chega ali e fala assim, eu gostaria de saber
Eu gostaria de conversar com você. Olha, que maravilha te receber. E aí vem toda uma coisa que se aquele dia seu foi ruim, você leu aquela frase do como é bom te receber, ali você já entrou, entendeu? E aí, sobre o que você quer conversar, que tá te incomodando e tralalá. Eu coloquei, falei, bom, o que eu vou colocar? Falei, Conta os segredos do seu marido. Eu vou contar a fofoca do marido. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu falei sobre a minha vida profissional. Sim. E assim, e o que você gostaria de saber? Eu não sei, como é que vai ficar a minha vida profissional? Tenho preocupações em relação ao futuro. O texto que vem é um texto super caloroso, super amoroso, cheio de conceito da logoterapia, que foi a criação do Viktor Frankl, falando como se fosse ele. Então, assim, durante um tempo eu fiquei ali na conversa e não consegui gravar. Eu fiquei absolutamente chocada porque eu falei assim, cara, sério, uma pessoa que não conhece o Viktor Frankl, que não conhece a logoterapia e que tá realmente num dia ruim ou que tá realmente com problemas, aqui ela fica. Sim. Porque ali existe, além de tudo, um apelo emocional. Sim. A gente fica falando de inteligência artificial, parece que é um robô, uma máquina que não tem sentimento. Já foi ensinado ali. O sentimento também já tá ali, a emoção já tá ali. Então vem com calor, com acolhimento, com... E aí é que tá, sem o tal do pensamento crítico, a gente não vai conseguir, de fato, botar um limite nessa prática. A pessoa não sabe o que significa, se é que tem significado, mas a pessoa não sabe o que significa a carta da lua. Se sair, ela vai jogar com o ChatGPT e sai a carta da lua e vem um texto bonito, acolhedor e carinhoso desse jeito, entendeu? Vai ser muito difícil essa pessoa sair desse lugar. Sim. Porque a inteligência artificial não vai te julgar, ela não vai te questionar, ela não vai arrumar a sua pergunta, que são coisas que a gente acabou de falar, a gente falou no episódio anterior. Acabou de falar não, amiga, semana passada então, a gente falou. Tá recente, né? Vamos combinar. Sim. A gente acabou de falar sobre esse babado que, assim, a gente tem que falar não. Sim. A inteligência artificial não vai falar não. Não. Não vai. Então, assim, você tá ali, é uma concorrência desleal. Também. Nesse sentido, entende? Se a gente não traz isso, a gente realmente vai começar a usar essa inteligência artificial de um jeito absolutamente desnecessário. A gente podia usar para outras coisas. E ela aprende as suas fragilidades, ela usa disso. Claro. Essa semana eu fiz uma pergunta para ela e ela escreveu assim, minha flor. Olha lá. Eu falei assim, nossa. Ó, mas acolhimento. Minha flor. Se ela Sim. soubesse o ódio que eu tenho que ela não me então, chamaria tá de vendo? flor. Então não é uma boa cartomante, porque não sabe que você não tá. Péssima. Ela fez um curso de atendimento humanizado que ensina pra gente que a gente tem que chamar o cliente de diva, então, de minha flor, minha querida. Querida. Né? E aí, gente, a gente. Intimidade. É bizarro. E aí a gente acaba entrando também muito num ponto que é o rolê de existe toda essa busca por essa informação rápida que me ensina mais rápido, eu consigo pegar um negócio ali mais rápido. E eu acho que a gente se depara também na rede social, que é com o rolê do tráfego pago, / anúncios patrocinados e todas essas coisas. E o quanto isso acaba impactando também. Porque eu percebo que é quase como também tivesse transferido um pouco essa coisa do aprender rápido que essa mesma inteligência artificial promove. E aí, algumas pessoas que vendem esses cursos que são geralmente super rasos, mas que tem ali a intenção de captar um público mais desinformado que quer aprender, usa desses artifícios. Então, venha fazer o meu curso, que você vai aprender rapidamente, quase como, enfim, como se fosse uma máquina, né? Que você não vai precisar amadurecer o negócio. Rápido, e aí eu fácil. acho que tem todo esse ponto também. Essa pessoa ela precisa de um volume muito maior de pessoas, porque não se mantém. Ela não retém. Eu tenho certeza que você tem pessoas que fazem seu curso e se mantém. Você lança um curso, eu faço todos os cursos da Kelma. Tem o próprio Ney, que faz. Eu vejo que tem uma galera que segue a escola já há um bom tempo. Há um bom tempo, sim. Eu tenho então, aluno assim, que está comigo há mais de 20 anos. Tem, porque mantém. Essas pessoas, elas precisam fazer o tráfego pago,
Porque elas precisam de uma quantidade muito grande para poder se manter. Sim, e porque tem essa necessidade de aparecer logo Sim. e de impactar logo, né? Porque tudo isso faz parte de um mesmo lugar, assim, de um mesmo, como você falou, é um buraco, né? Tudo isso está dentro do mesmo buraco. Então, eu tenho que chocar as pessoas, eu tenho que chamar atenção logo, eu tenho que ter aquele visual, aquela Porque estética. não se sustenta. Porque não se sustenta. Então, precisa dar uma conta ali, né? Precisa mostrar um serviço, um número de seguidores, às vezes mesmo sem engajamento. Que quando a pessoa não tem, quando o público não tem essa informação, ele realmente fala, nossa, mas ela tem 100 mil seguidores. Você fala, É boa. quantas pessoas estão comentando esse post? Quero fazer o curso, né? Eu acho que também tem que pensar muito no sentido de que, ainda assim, ao passo que a gente vê que tem pessoas que contratam, inclusive, atores pra fazer depoimento em vídeo e todo esse Sim. rolê, porque tem mesmo, né? Sim. Também é muito essa coisa dessa falta de régua mesmo. Então, assim, pega a pessoa mais desavisada, que é tipo, pô, eu entrei no mundo do tarô, eu percebo que é super simples de estudar, porque tem aqui o ChatGPT que me ensina quais são as palavras-chave. Aqui esse oráculo, ele é mais fácil, justamente porque, sei lá, tem menos cartas, não sei, aí inventa um monte de parafernália. E aí eu acho que acaba vindo muito essa coisa também, de a gente percebe que tem um monte de anunciantes que se apropriam um pouco desse discurso e vendem para esse público desavisado. E aí também isso acaba impactando muito o mercado inteiro, né? Porque assim, Claro. depois pra gente poder dizer pras pessoas que, gente, talvez o tarô não seja bem assim, talvez a sua saúde mental esteja um lixo, Sim. porque você não teve o tempo ali de amadurecer o teu rolê. Sim. Talvez você ainda não conseguiu fazer a tua transição de carreira, porque não é simples como a pessoa que vendeu esse anúncio falou que seria. Sim. Então eu acho que todas as coisas que a gente já até conversou nos 2 primeiros episódios, também acaba batendo um pouco aqui, né? Que eu acho que talvez seja até a grande chave, que é essa coisa de perceber que existe um mercado que está sendo sustentado e está sustentando tudo isso, que faz com que a pessoa não consiga minimamente ter ali uma régua mais direcionada, do tipo, ok, esse anúncio aqui tá mostrando que a pessoa vai ganhar 10k, ou que a pessoa vai aprender tarô rápido. Será mesmo que eu vou aprender? Será que eu vou conseguir? Tipo, eu já recebi gente na minha DM falando, eu comprei o curso da pessoa X, porque eu não achei que eu fosse ganhar 10 mil reais, como ela falou, mas por ver conteúdos em que ela mostra que ela vende consultas com uma facilidade, eu pensei que o curso poderia me ensinar esse tipo de coisa também, que eu conseguiria pegar alguma coisa. E o spoiler é que ela falou que não foi útil, porque era uma coisa muito rasa, percebeu que era muito mais uma campanha de marketing, Claro. que é essa coisa massificada, mas que não de fato entrega essa qualidade. Porque uma coisa que eu penso muito também sobre a minha formação é que eu posso fazer o teu curso, que é o curso mais completo de todos. Eu não acho que ele vai me formar, porque o que forma um tarólogo não é o curso, Exatamente. é todo esse movimento. Depende de muita coisa. Exato. Mas aí você está trazendo uma questão que é a tal da questão do letramento digital. Sim. A gente hoje não tem letramento, né? Eu falei lá no episódio, né? Quando você teve lá sobre a questão do WhatsApp, quando foi, aliás, gente, o Tarologuês, ele foi do Tarologuês, Giovana foi, vale a pena ouvir os dois. Escutem. Porque assim, quando a gente falou sobre isso sobre o WhatsApp e depois eu falei sobre o letramento digital, é uma coisa importante da gente considerar. Quando a gente fala de letramento, a gente não está falando de saber ler e escrever, a gente está falando de interpretação de texto. Esse pensamento crítico que a Giovana menciona e essa questão que você traz estão relacionados ao letramento. Se você não tem letramento digital, você não vai entender que aquele vídeo foi feito para vender. Que aquele vídeo está alimentando uma máquina gigantesca, falamos já nos outros episódios, é um mercado de bilhões, o mercado esotérico é um mercado de bilhões. Não pensem que as pessoas estão nessa porque elas não estão brincando. Não, que a energia é gracinha, não, é grana que rola. E a gente está alimentando gente ainda mais poderosa com tudo isso, que é Meta, que são as Big Techs, enfim. A gente precisa entender tudo isso a partir da lente do letramento.
Não adianta só você estudar no colégio mais caro de São Paulo de elite. Se você não for Sim. uma pessoa letrada, você pode saber ler e escrever, você pode saber um monte de coisa, mas você não conseguiu dar conta daquilo. Então, o estar no digital é isso também. Porque aí eu entro lá na rede social, eu encontro aquela promessa bizarra de curso, né? Do 10K que você falou, né? E eu já percebo, gente, que no nosso ambiente tem uma questão que já se divide, que é a pessoa vai no curso de 10K para tentar aprender a atender. Aí você fala, caramba, se você já atende, por que você não busca um curso especializado em atendimento? Por exemplo, Sim. se é esse o Cassi percebe, a gente começa a sentir falta de um raciocínio aí que não é que a pessoa é burra, não. É o desaprender que a internet acaba fomentando. Então, não vou pensar nisso, só vou fazer o curso. Chega lá, o curso não entrega aquilo que a pessoa está procurando, né? E aí ela entra num dilema, que é, meu Deus, voltamos lá para a saúde mental, o que eu vou fazer da minha vida? Sim. Sem o letramento digital, que espera, eu quero ganhar 10K? Não. Ela me ensina a atender? Não. Então, por que eu vou fazer esse curso? E você vira uma presa fácil também, né? Exato! Porque hoje a gente está falando de algoritmo. Por exemplo, o algoritmo e o marketing, eles se alimentam da ansiedade. Perfeito. Porque quando você está na ansiedade, você toma uma decisão e é aí que eles trabalham para criar essa ansiedade nas pessoas. Então, se você vê um curso, você não tem o letramento, você não tem o discernimento, você compra, porque a pessoa está falando assim, aproveita a última vaga, é vitalício, é isso, é aquilo. Ai, o vitalício me mata. E daí você cai no algoritmo que se alimenta, gera essa ansiedade nas pessoas. Todo mundo ganha dinheiro, só você não aprende tarô. Só você não, porque daí você compra isso, daqui a pouco você vai gerar uma nova ansiedade, vai criar uma nova… Você precisa, porque estão sempre criando algo que você precisa, e você sai totalmente do foco. Exato. Que é aprender tarô, que é estudar, é se dedicar ao seu trabalho, cuidar da sua saúde mental, como a gente falou. Então, assim… Quando você não tem esse letramento, você é uma presa muito fácil para o algoritmo e para esse marketing agressivo que a gente vê todos os dias. E eu quero trazer um outro ponto também, que eu acho que hoje já existe até um refino maior em quem oferece. Claro. Porque eu já percebo que quando a gente estava ali em 2018, mais ou menos, era muito isso, assim, essa coisa de tipo, pô, faça o curso, em 3 meses de curso você já vai sair tarólogo profissional, você já vai sair atendendo, você já vai ganhar, tipo, um salário inicial, que é um valor que aí eu fico pensando, se o público… na maior parte que está sendo atingido, é um público que às vezes trabalha, né, de forma CLT, 8 horas por dia, não tem ali uma projeção também de salário nesse sentido, acaba sendo pego nesse sentido, eu percebo que antes tinha mais essa coisa do tipo, cara, mas imagina, eu vou ganhar esse salário, meio que sendo iniciante, imagina quanto eu não vou ganhar daqui a 1 ano. Tanto que a promessa que vinha era muito isso, assim, tipo, você vai ganhar 10 mil reais em 1 ano, 15 mil reais em 1 ano. Lá quantos mil. O céu é o limite, né? Só que aí agora eu percebo que a gente tá vivendo, tipo, mais um refino, porque eu acho que depois que passou pandemia e depois que o mercado voltou também um pouco mais ao normal, porque com pandemia isso foi muito intensificado. Foi. Eu acho que as pessoas já conseguiram entender um pouco mais que elas não vão fazer um curso básico. Isso eu não falo só no tarô. Eu acho que tem mais uma visão minimamente ali que não é fazendo um curso que elas vão ganhar muita grana. Então eu acho que até já existe um refino maior de quem tá oferecendo isso. Não tá exatamente vendendo o salário, mas já tá meio que vendendo no bastidor, como sempre, aquela coisa meio ostentativa, mas não o carrão e a mansão. Mas, tipo assim, a qualidade de vida do tipo, porque olha como eu tenho tempo pra fazer a minha yoga, sem dizer, tipo, é o tarô que me dá esse dinheiro. Aí que é o tarólogo, a oraculista, o tarólogo, enfim, né? É aí que eles vão para a linha do influencer, né? Sim. Porque aí já é uma linguagem, vocês percebem que é uma linguagem de blogueira, né? A blogueira era essa pessoa, né? Que ela blogava sobre isso, que não era um trabalho, diga-se de passagem, era
um lugar que as pessoas usavam ali para se distraírem, para contar as coisas delas do dia a dia, enfim, e que isso também virou um nicho. Então, a gente também, de novo, letramento. É a gente ter o letramento para falar, pera, essa querida tá vendendo um curso de tarô ou ela está vendendo o lifestyle dela para mim, entendeu? Porque se ela tá vendendo o lifestyle, ela é uma blogueira. Ela é uma influencer. E não necessariamente todo tarólogo precisa ser influencer e não necessariamente o influencer precisa ser um tarólogo. Ela só pode estar usando aí, neste momento, o discurso da cartomante, porque é um discurso que a Gwyneth Paltrow criou esse mercado, gente, que é o da moça espiritualista bonitinha, que faz um monte de coisa numa mesa, aquele visual clean, aí tem todo um apelo estético, enfim. Isso. Que se a gente não tem letramento, a gente não sabe, a gente só vê e acha bonito. Sim. Né? E isso tudo é muito complicado porque até do lado dos oraculistas, eu tenho conhecidos e conhecidas do marketing que ficam cansadíssimos de trabalhar com marketing oracular, por exemplo. Porque, às vezes, o oraculista procura a pessoa do marketing e pergunta o seguinte, não vai falar como é que eu vendo, como é que eu trabalho. Eles vão lá e falam assim, como é que eu falo para o cliente, por exemplo, que eu não quero atender, eu não quero falar sobre aquela pergunta. Que não é o marketing que vai dar isso pra ele. A pessoa do ele. marketing fala, mas por que você está fazendo esse curso? Uhum. Ou seja, assim, a galera que trabalha com que a gente trabalha muitas vezes está começando muito cedo, está muito apressada, não passou por esse processo de formação, que não é só o estudo, como você falou, Ângelo, não é só estudar. É o praticar, é viver aquilo, é sentir como aquilo funciona no dia a dia, para você entender que se você está com dificuldade de conversar com o seu cliente, você precisa fazer um curso de qualificação, não um curso de marketing, não um curso da blogueira. Sim. Um curso que vai te ensinar aquilo que você, ou algum profissional que vai te ensinar exatamente isso que você precisa. Isso daí eu acho que vem da bolha. Essas bolhas que são construídas na internet, onde a pessoa acha de verdade que ela está participando. Você falou um termo que eu amei, que é assim, o mundo do tarô. É isso, a pessoa entende aquela bolha como um universo. Como se tudo tivesse ali. E às vezes ela está dentro de uma bolha onde absolutamente ninguém manja de tarô. E nessa bolha se tornou um demérito você se colocar como um estudante. Você quer se colocar como um professor. Exatamente. Você não quer se colocar… Gente, eu estou estudando tarô, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. Não, ela já vem de um curso. Isso. Sendo que ela mesma não fez esse curso. Ela aprendeu no YouTube. Obviamente que eu não estou generalizando, tem gente que estuda para né? Mas assim, a gente percebe muita gente e essa galera, ela tem um poder de convencimento muito grande, absurdo. Então ela repassa aquilo que ela está aprendendo, a pessoa fala assim, eu vou conseguir, eu vou fazer. Só que ela estudou no YouTube, ela estudou no TikTok, ela estudou no ChatGPT. Exato. E é uma quantidade de informação que ela não consegue descodificar isso e transformar num curso. Porque assim, eu acredito que tem gente que consegue pegar isso, estudar, buscar conhecimento e tudo mais. Não autodidatas. Eu acredito que tenha gente assim. Mas essa pessoa, ela tem uma capacidade para falar na rede muito grande e ela passa isso. Mas ela passa, eu sou a professora, eu vou te ensinar, vem fazer meu curso. Porque é um demérito você ser estudante. Então você não vê pessoas falando, gente, eu estou estudando, eu sou estudante, não vê. Mas você percebe que aí a gente volta para aquilo que a gente falou no primeiro encontro, que é o problema do brasileiro achar que quem estuda é arrogante, ou quem estuda tá por baixo, que o barato mesmo é você ser o bambambam do rolê. A gente tem um hábito no tarô, por exemplo, que é não dar crédito. Sim. A gente ignora a referência. Com o que você aprendeu? Não aprendi, eu criei. Eu tive um sonho. Foi uma canalização. Eu fico olhando e falando, mas caramba, ninguém lê um livro, ninguém assistiu um filme, né? A intuição. Eu desenvolvi um método. A gente se escuta muito isso. Eu desenvolvi um método em que você vai aprender muito fácil. Sim. Cara, enfim, bolha. Eu concordo com isso tudo que vocês estão falando. E isso ainda me pega em alguns pontos, assim, porque conforme você vai criando mais conteúdos e tudo mais, tem várias pessoas que não são próximas, mas que acabam trocando um pouco mais comigo nas DMs, assim, tipo, sempre responde, essa coisa toda. Desses dias passados, até
é uma pessoa que já troca comigo há algum tempo, assim, nas DMs, coisas de tarô, enfim. Bem coisa superficial, assim. Esses dias passados eu tava me falando, tipo, porque quando eu comecei a estudar tarô, eu fiquei sabendo por fora que uma X pessoa, que inclusive a gente conhece, é referência. Nos créditos, tá? Nos créditos. Que de fato é uma pessoa que é referência nisso, assim, que de fato tem muito tempo de carreira, realmente é referência. E aí essa pessoa falou, tipo, só que quando eu abri o Instagram eu até me assustei, porque tinha só, tipo, 2.000 seguidores. E daí eu falei, tipo, mas que métrica que é essa que você tá seguindo? Que métrica é essa? E aí, absurdo. E aí o meu ponto também é que, como eu já troquei algumas vezes com esta pessoa, eu sei que é uma pessoa que tá, de fato, estudando há algum tempo, ela está lendo sobre o rolê todo, pelo menos, né, o pouco que a gente troca. Ela também não tá abandonando o seu trabalho regular pra se aventurar nisso, ela não tá com essa pressa toda de se profissionalizar. Só que eu acho que a gente ainda tem também alguma coisa ali que o cérebro já tá muito habituado a entender. Adestrado, assim. Que tipo, cara, mas como assim? Ela é referência, mas ela só tem 2.000 seguidores. E eu não vejo uma pessoa que, tipo assim, não tenha o letramento digital. Entendi. Tipo, tem alguma coisa que acontece que faz com que beire quase uma ingenuidade. Eu não sei, eu fico com a impressão de que intenção também, de que isso é um pouco falta de pensamento crítico. Também. Porque assim, eu tô longe, né, aqui, desculpa. Porque eu já tive uma experiência totalmente diferente dessa, né? Durante a pandemia, que foi realmente uma fase, eu acho, a gente tinha que fazer um babado só para falar sobre antes e pós-pandemia, porque eu acho que pra gente foi um divisor de águas, foi aonde se criou o maior número, o maior volume de balela possível foi durante a pandemia. É um negócio que a gente tá limpando isso, tipo enchente. A gente tá limpando até hoje a lama do que aconteceu na pandemia. E, gente, é uma coisa, enfim, impressionante. Por que eu tava falando isso mesmo? Você tava falando da falta de pensamento crítico. Falta de pensamento crítico, isso. A Giovana, assim, tipo, como assim? Eu esqueço. Eu vou viajando. Enfim, eu percebo uma falta de pensamento crítico, porque durante a pandemia, quando eu estava lá naquela lama toda, lidando com a lama toda, eu fiz uma segunda pós-graduação. Sim. E foi internacional, era uma grade horária super pesada, no meio eu já estava até meio arrependida, eu amei, mas foi sofrido, porque era muita informação, a galera estrangeira pega pesado mesmo nesse rolê. E durante esse processo da pós-graduação, eu tinha alguns professores na pós que foram assim, sabe aquelas pessoas que você fala, gente, essa pessoa tem alguma qualidade divina, espiritual, não é possível, é muita capacidade, é muita, sabe, assim, pessoas geniais, assim, com quem eu aprendi e eu vou ser para sempre grata. Algumas eu tive a sorte de entrevistar, inclusive, mas pessoas maravilhosas. O cara que eu mais respeito chama Cláudio Garcia Pintos. Ele é um argentino. Ele é um absurdo de inteligente, enfim. Eu entrei no Instagram dele e na época ele tinha 100 seguidores. Sim. E eu olhei e falei, esse é o meu objetivo de vida. É ser assim. Se desconectar, né? É ser assim, brilhante, genial. Transforma a vida das pessoas. Aonde ele vai, ele fala, sai todo mundo em estado de choque. Sabe aquela coisa de, gente, você ouviu o que ele falou? É um negócio inacreditável. Realmente, ele é inacreditável. E 100 seguidores. Sim. Tipo assim, ele só estava no Instagram porque chamava pra fazer live. Ele tinha que ter um Instagram. E aí, sei lá, 100 pessoas estavam seguindo lá. Ele fazia, assim, e o cara é ele é um expert em logoterapia, a pós-graduação era nisso, um expert em logoterapia, um cara brilhante, um cara gênio, conheceu o Viktor Frankl em pessoa, e ele tem 100 seguidores. Então, tudo isso para falar o seguinte, será que não é hora da gente questionar até as nossas próprias métricas? Quer dizer, quando eu entrei no Instagram e olhei, a primeira coisa é, nossa, 100 seguidores, em seguida eu falei, meta! Sim. Se eu tiver isso, trabalhando com o que eu gosto, mandando bem pra caramba, já com seus 60 e tantos anos de idade, assim, na melhor forma, eu não
tô nem aí pra quantos seguidores eu tenho. Então, assim, eu respeito todos, tá, gente? Mas, tipo, eu não posso. Respeito todos os Amo todos seguidores. vocês, mas assim, não posso me pautar nisso. E eu não posso pautar isso Em em ter quem eu seguidores. sigo. É. Sim, Porque eu vou deixar de seguir pessoas fantásticas. sim. Tem pessoas que eu super admiro que tem isso, 1.000 seguidores, 800 seguidores. E, de novo, foi o que eu falei no congresso. A gente fala 100 seguidores, 800 seguidores, 500 seguidores, Mas como se coloca fosse. 100 Coloca seguidores. 800 pessoas numa plateia, pra você ver se é pouca gente. Sim. Né? Então, o que eu acho, eu não sei se é ingenuidade, Ângelo, eu tenho a impressão de que é falta de pensamento crítico mesmo, de olhar e falar: pô, o cara é muito bom e ele não tem tanto seguidor assim. Uhum, Sou livre. aham. Não preciso disso também. Sim. Posso fazer o que eu tô afim de fazer, afinal de contas. Ele gasta o tempo dele com o que é realmente necessário. A Porque vida dele não é isso. porque você gasta uma energia muito grande para tentar fazer eu mesmo. Eu entro no meu Instagram quando eu tô com vontade, quando eu acho que eu tenho alguma coisa para postar. Pronto. E eu falo assim, tá tudo bem. Tem fase que eu falo assim, gente, passou uma semana, eu não postei nada. Ah, Daí eu falo assim, mas beleza. por que eu tenho que postar? O que eu vou falar? É O que isso. eu tenho É para melhor ficar dizer? calada. É melhor. Né? Tem alguns momentos que é melhor É não falar verdade, nada. é Mas eu acho que é verdade, eu preciso importante aprender você isso se ainda. questionar o que eu tenho para falar, né? Em alguns momentos. A gente tem a Isabelle Nadoni, Tá. que ela tem poucos seguidores. E é uma mulher incrível. Ela é uma referência no tarô. Sim. Ela tem um livro assim que eu acho um dos livros mais importantes para quem quer estudar tarô, história Livraço. de tarô. Então você olha no Instagram dela, ela posta muito pouco. Eu vejo às vezes ela postando foto só do livro, ou ela vai fazer uma sessão de autógrafo, mas ela não fica alimentando aquilo. Exatamente. E olha o que ela tem para falar. É isso. E você não vai, por exemplo, entrar no perfil da Isabelle e falar: ah, só tem 1.000 seguidores, não vou seguir. Exatamente. Imagina, cara, se é uma Sim. pessoa que tem a ver comigo, pensamento crítico. Você sabe onde você tá? Você sabe o que você quer? Sabe quem é você, ou pelo menos como você está hoje? Sabe quem é ela, né? Exato. Você quer seguir? Segue aí. Tem 500, tem 5.000, tem 5 milhões. Tanto faz, entendeu? Acho que essa ideia que a gente tem é um pouco de preguiça de pensar mesmo, né? Falta de pensamento crítico. De, pô, tem 100 seguidores. E eu adoro essa pessoa. Pronto, Sim. segue ela aí. Sim, sim. Né? Assim, eu mesmo não sigo essas celebridades. Não vou nem dar o crédito, mas aquelas celebridades que tem 50 milhões. Eu não sigo, por exemplo, não me interessa, porque é só publi. Uhum. Eu Não não posta gosto de nada. assistir streaming com um comercial no meio do filme. O próprio YouTube com comercial eu xingo às vezes, porque eu iria assistir, eu ia seguir alguém no Instagram só para ver publi. É uma questão de parar para pensar 5 segundos antes de proferir um julgamento. E aí, gente, eu acho que a gente pode falar sobre o nosso papel nesse rolê todo, né? Apesar de que a gente está falando sobre o nosso papel já tem 3 horas. Mas além disso, tem aí então o rolê, né? De entender a desmistificação como parte do nosso trabalho, mesmo que isso não seja se tornar um influencer, ou mesmo que isso não seja ali também a rede social como o grande carro-chefe do trabalho, mas então entender, né, o que a gente informa, o que a gente conscientiza, o que a gente, enfim, responsabiliza, para poder minimamente clarear essas promessas vazias, essa coisa de se o outro tem seguidores ou não tem, conseguir minimamente identificar ali o rolê do marketing agressivo, enquanto entender se faz sentido ou não faz sentido. E aí eu acho que talvez a gente tem que pensar nisso tudo também. Sim. É A isso. desmistificação, de certa forma, pelo menos na minha concepção, e aliás eu estou preparando um post para falar sobre isso, porque eu tô nas redes. A gente está falando aqui de redes pra caramba, né? Mas a gente tá nas redes, quer dizer, já é um sinal de que a gente não precisa odiar a rede social, a gente só precisa saber o que a gente está fazendo ali, de certa forma, e de vez em quando se relembrar, né? A respeito disso. Então, quando a gente vai falar sobre a questão da desmistificação, e é sobre esse post que eu tava querendo fazer, a partir do momento em que você informa, esclarece e conscientiza, você já está desmistificando. Ao longo da minha vida, todo mundo...
Quer uma desmistificação. Vai me chamar para uma entrevista, desmistificação. Vai desmistificação. Vai fazer uma palestra, desmistificação. E eu acho isso super engraçado, porque eu falo assim, gente, tem um monte de profissional que também desmistifica. Sim. Se você informa, se você conscientiza e se você está ali disposto a fazer a coisa clara, transparente, você também desmistifica. Uhum. Você não precisa necessariamente falar coisas que chocam. Claro. E as pessoas têm muito medo, quando a gente usa o termo desmistificação, as pessoas têm muito medo, porque parece que quando a gente vai desmistificar, a gente vai tirar a magia do rolê. Então lá vem a estraga prazer, Sim. lá vem a cética, ai a ateia, chegou. E não é sobre isso, né? E não é sobre isso, é sobre conscientizar, é sobre chegar lá e falar a real para as pessoas e falar, ó, isso funciona assim, ou não, isso não funciona muito, ou isso é legal, isso talvez não seja tão legal, que é o que a gente está fazendo aqui. Sim. Pra próxima série, a gente pode fazer, tipo, a mistificação, né? Pra mistificar o tarô. Mas tem uma coisa também, quando você traz informação, você dá poder de escolha para a pessoa. Sim. Se ela quer fazer o curso lá da X, tá tudo bem. Tudo bem. E aqui a gente não é contra você que de repente escolhe esse curso, ou você que quer fazer não quer se aprofundar no tarô, só quer ter uma noção para jogar para si mesmo. Isso. A gente não é contra isso, mas que seja uma escolha sua. Consciente. Que você não caia nesse marketing agressivo, que você não caia no algoritmo, que você não caia nessas ferramentas que são criadas o tempo todo para pegar as pessoas desinformadas. Exatamente. eu acho também Exatamente. que trazendo uma perspectiva mais pessoal, assim, eu crio conteúdo na internet, eu acho que fazem uns 5, 6 anos mais ou menos. E pra começar a andar ali meu perfil, que foi também muito essa coisa de, tipo, começar a entender como que o negócio realmente funcionava. Funciona. E não só nesse sentido de, tipo, o que engaja e o que não engaja, mas conseguir desenvolver uma comunicação e começar a entender minimamente qual público mais se afinava comigo pra, de algum jeito, criar alguma coisa e, enfim. Isso demorou, tipo, uns 2 anos, assim, pra começar a Sim. engrenar um pouco e tudo mais. Então, eu acho que também acaba em volta muito dessa coisa do estar na rede, produzir alguma coisa e fazer algo, entender que exige um trabalho constante, Sim. né? Então, também tem essa coisa de, tipo, às vezes a gente percebe que tem muitas pessoas que fazem conteúdos que não exatamente estão espetacularizando, mas elas estão indo na rede pra falar mal do cliente, às vezes na inocência. Daí a gente entra na ética, né? Mas Que é às o vezes. tema Sim. para um outro vídeo. Não, Sim. tudo bem, mas tipo assim, às vezes na inocência até dessa coisa de tipo, cara, a pessoa fica me enviando mensagem 4 da manhã e ninguém respeita meu trabalho. E aí você até fica pensando, tá, será que era pra ela tá trazendo isso pra público. rede social ou não? Mas como isso acaba também trazendo muito um negócio, que eu percebo que esses conteúdos, eles acabam engajando. Aí eu percebo que acontece muito um movimento que é assim. É aquele movimento do tipo, criei conteúdo informando, muito conteúdo informando, nada foi pra frente. Daí um dia, aconteceu uma situação meio de barril comigo, eu fui lá, desabafei na internet e, nossa, bombou. Porque tem gente que tá fazendo É comentário. porque o ódio engaja, meu bem. Não, mas porque tem gente O que tá fazendo algoritmo adora comentário. isso. E tem gente que tá fazendo comentário porque também passa pela mesma situação, então é o momento dela de desabafar. Sim. E aí também acaba, né, aumentando o tempo de tela, e aí a pessoa acaba construindo todo um conteúdo Sim. a cada vez com um novo ódio, com alguma nova coisa nesse sentido. Eu acho que também essa coisa de entender que isso é muito diferente de ser tarólogo profissional. Muito. Porque isso não garante que os seus boletos vão ser pagos. Não garante. Porque a longo prazo, tá, o que você tá tendo ali de realmente retorno financeiro enquanto as pessoas que estão comprando a sua consulta. Perfeito. Porque, por exemplo, as pessoas que estão lá, ou o seu curso, né, ou enfim, aquilo que você está oferecendo. Porque as pessoas que têm, às vezes, 100 seguidores, 200 seguidores, que a rede não é exatamente uma preocupação, mas é porque o trabalho dela está muito bem estruturado. Sim. Então eu acho que também essa consciência ali de o que produzir ou como se colocar na rede, ela também vem em volta dessa coisa de tal, o que está se informando, o que se está desmistificando, mas o quanto se tem consciência também de, ok, isso cabe falar na rede,
isso aqui cabe, porque todo mundo desabafa e reclama em algum momento de algum Sim. ponto, mas como? Aí você tá falando de consistência também, né? Acho que o trabalho no digital é um trabalho que demanda consistência, que nem sempre vai ter retorno. E muita gente vai ganhar dinheiro em cima da sofrência mesmo. Sim. E aí vai ter essa realidade que a gente está falando, que você mesmo estava mencionando, que assim, tem gente que ganha dinheiro em cima disso. Acho que a gente tem um exemplo recente, que foi aquela moça que morreu no meio de uma trilha, né? Que ela estava fazendo uma trilha, ela morreu. E aí toda a internet todo mundo ficou comovido, foi uma comoção, foi todo um babado e tal, porque realmente foi uma situação horrível. E aí um cara que era da região foi lá pegar o corpo com os amigos, e meio que o cara foi, ninguém pagou pra ele, ninguém fez nada, ele foi de boa vontade. Aquilo virou um Jesus Cristo e tal. E o cara realmente foi legal, ele foi lá, arriscou a própria vida pra trazer o corpo. Todo mundo no Brasil, vamos fazer uma vaquinha pra ele? Vamos fazer uma vaquinha. Vocês devem lembrar o que aconteceu com a Caiu num vaquinha. golpe, né? Vamos fazer uma vaquinha e foram descobrir que grande parte do dinheiro arrecadado ia Não para as era pra pessoas que faziam a vaquinha. Por quê, gente? Porque o ódio engaja, a tragédia, a tristeza engaja, e sempre vai ter alguém ganhando dinheiro com isso. E grande parte das vezes não é você. Sim. Exato. Não é você. Então, assim, pode até ser interessante você engajar a partir do ódio, da tristeza, sei lá, da tragédia, mas como você falou, Ângelo, talvez isso não retorne, isso não pague seu boleto, talvez isso não vire clientela, né? Talvez isso esteja agregando à sua imagem uma coisa bem complexa, diga-se de passagem, a gente precisa ver o que se quer passar com essa ideia, né? E talvez seja o caso da gente parar de se confundir com blogueiro. Sim. E nada contra o blogueiro, mas é assim, não é um espaço de desabafo. Pode até desabafar. Mas tentar converter a partir disso, a gente só tá alimentando gente rica. E a rede social, ela tem que ser uma ferramenta do seu trabalho, que vai te auxiliar a divulgar o teu trabalho. Exatamente. Ela não é se você quer falar da sua vida, desabafar, daí você não é tarólogo. Não, vai pro boteco. Sabe? Vai pra terapia. Vai pra terapia, ou de repente vai você quer pro fazer esse boteco. conteúdo para buscar engajamento, que a gente sabe que engaja, que nem você muito bem colocou. Então, muda o foco. É porque eu acho que existe dois pontos também, assim, de tanto a pessoa que ela tem essa consciência que é, ok, o ódio engaja, então eu vou fazer uma coisa super espetacularizada, super antiética, porque engaja. A gente vê que tem pessoas que lêem cartas na internet falando de coisas bizarríssimas. Muito graves. Então, eu vi pessoas tirando cartas sobre a moça que caiu no rolê lá na trilha. E aí, isso é absurdo. Caiu o avião do artista X, vamos ver o que aconteceu. Sim. E tira a carta. Então, esse é um ponto. Mas eu acredito também que existe um meio termo nesse lugar todo, que é da pessoa que meio que fez o negócio. Nossa, pela primeira vez o meu perfil tem engajamento. Vamos alimentando a partir disso. Então, tipo, claro, eu acredito que com o tempo isso vai se tornando mais consciente, mas eu percebo que existe ali também um outro público, que é o público que não quero fazer a carta da semana, então eu não vou fazer. Não quero ser uma blogueira do tipo, vou mostrar o meu café, o meu almoço, meu jantar. Grife, não vou fazer. Mas nessa coisa meio, eu sei que eu tenho que informar sobre o meu trabalho. Tipo, eu acho que tem também esse meio termo, que é dessas pessoas que, não que elas sejam desavisadas, mas que elas têm minimamente uma consciência do que elas estão fazendo na rede social, só que é fácil cair num buraco ali. Sim. A rede social é feita pra isso, inclusive. Então eu acho que, tipo, tem um pouco disso também nesse sentido. Que daí eu acho que, né, é o que às vezes vai precisar trabalhar melhor, essa clareza, né? De, tipo, o que você está se fazendo. Porque quando a gente fala, por exemplo, vamos informar na rede, isso não quer dizer chegar lá com uma cartilha do tipo, gente, Nossa, a minha consulta funciona assim, assado. Sim. Não. Às vezes vai existir ali um espaço que funcione de você falar de notícias quentes, mas de um jeito que seja responsável e ético. Que vai existir ali uma possibilidade de você mostrar uma pessoalidade que tenha tudo a ver com você, que não vai esbarrar numa coisa nem agressiva e nem nesse sentido de que tá uma coisa meio antiética. Então eu acho que o grande ponto de se estar na rede e lidar com isso tudo é principalmente entender o processo de tudo.
é trabalho. É. Hoje em dia a rede é trabalho. Sim. Então a gente tem que encarar isso com essa seriedade. Sim. Né? É marketing. Isso tudo que você colocou é marketing. Uhum. Tem aquele dia onde você vai postar um pouco da sua rotina. Uhum. É um recorte. Que é legal, as pessoas têm essa curiosidade. Isso, é um as pessoas recorte. querem saber. Mas você vai escolher aquele recorte, você vai mostrar aquele Não recorte. é a tua vida, né? Exato. Aí vai ter um outro dia que você vai falar, ai gente, vocês não sabem, fui em tal lugar e deu ruim, porque tudo bem, entendeu? Vai ter aquele dia, eu já fiz isso, recentemente eu falei lá do casamento às cegas. Vamos falar do casamento às cegas à luz do tarô. Sim. São Mas essas tinha clientes. um ponto. Sim, são essas clientes que vêm procurar a gente. Eu assisti e fiquei passada. Falei, eu Perfeito. atendo essas pessoas. Então vamos Sim. falar sobre isso. Tudo isso faz parte do contexto, tudo isso é marketing. E, de novo, marketing não é uma coisa ruim. Não. Não é pra gente odiar marketing. Quando a gente fala aqui, o Ângelo fala muito bem, marketing agressivo, é no sentido de entrar nessa lógica, que é uma lógica neoliberal, complicadíssima, que descaracteriza o nosso trabalho, que descaracteriza as nossas propostas. Aí é problemático. Uhum. Então, eu acho que sim, que a gente tem que entender que rede social é trabalho, que a internet, a gente está lá para trabalhar, para estudar e para trabalhar. Portanto, não dá para a gente achar que a inteligência artificial vai resolver tudo e vai fazer tudo, porque aí Não a gente resolve. está delegando isso. A gente não só delega, mas a gente daí volta a dizer. Você tira o poder de escolha das pessoas, de Perfeito. discernimento. Você, profissional, que profissional que você é? Se você não consegue decidir o que você vai postar, o que você vai falar. Se tudo você precisa, por exemplo, pesquisar em rede social, pesquisar no o que o meu coleguinha lá tá falando. Então, se você não consegue ter esse discernimento, você não consegue andar na rede social. Você vai entregar o quê? Né? Eu acho que esse é um ponto importante. O que eu vou entregar? O Ângelo estava falando de engajamento. As pessoas, elas pensam primeiro no engajamento, depois no que vai entregar. Perfeito. E tem que ser o contrário. Exatamente. O que eu vou entregar para ter um engajamento que venha de uma forma orgânica, que é o que a gente sempre fala, o orgânico, que gerar essa conexão. Sim. As pessoas não criam conexão, a não ser pela questão da polêmica, do ódio Sim. e tudo mais. É. E eu acho que para concluir, pelo menos as minhas considerações nesse sentido da profissionalização, tá muito em volta de que o tempo realmente é um aliado, mas mais nesse sentido de é isso, você vai amadurecendo, você vai estudando mais, aos poucos você vai ali minimamente se encontrando nesse rolê. E eu acho que também tem muito a questão de saber que profissionalização é igual a buscar recursos que te profissionalizem. Porque daí a gente volta até um pouco no que estávamos falando antes, que é as pessoas às vezes olham para determinados conteúdos e pessoas e falam, nossa, essa pessoa se comunica muito bem. Aí às vezes vai ver, pô, a pessoa estudou pra caramba pra se Sim. comunicar muito bem. Sim. Ou tipo, essa pessoa domina muito o que ela tá falando. Aí muitas vezes a pessoa está há 15 anos no rolê, há 20 anos, há 30 anos, que é o seu caso. Então eu acho que as minhas conclusões nesse sentido a gente fala muito o rolê de evitar comparação, mas esse evitar comparação é ótimo, mas eu acho que também muito ligado a essa coisa de, sim, a gente não estrutura mesmo carreira em 2, 3, em 4 anos. Pode ter lá a pessoa que fez, beleza, fez, mas será que todas vão conseguir do mesmo jeito? Então eu acho que tá mais atrelado nesse sentido, assim, de entender profissionalização enquanto vai precisar de tempo e vai precisar buscar recursos de profissionalização. Então às vezes eu abro caixinha pra perguntar no Instagram, tipo, qual que é a sua dúvida enquanto profissionalização? Qual é a dificuldade? Minha dificuldade é vender. Vai fazer um curso de venda. Exato. Tipo, a minha dificuldade é atrair clientes. Vai fazer um curso de marketing. Isso. Então é nesse aspecto, assim. Daí você vai fazer o quê? Você vai testar. Porque daí a gente entende que às vezes, sei lá, o atendimento humanizado que o curso de venda vai te ensinar não vai ser bom ou não vai ser o ideal. Você não se Mas aí identifica. você consegue já ter uma noção. Então é assim que eles fazem. Então como que eu consigo
aplicar que faz sentido no meu negócio. Uhum. Pelo menos eu me profissionalizei nesse sentido. Claro. Fiz cursos de determinadas coisas e aí você vai então testando. Então, para mim, as conclusões de profissionalização é essa: é tempo e buscar suporte e recurso, porque não vai brotar o negócio Não, na cabeça e aprendeu. não. E as minhas conclusões são essas. Quer terminar? As minhas conclusões, acho que é o nome de cada episódio que a gente fez aqui. Eu acho que na questão da profissionalização, o primeiro ponto é a gente entender do que se trata ser um oraculista, que foi isso que a gente falou no primeiro vídeo. Do que se trata, é sair da ideia, da romantização, da ilusão e entender que oraculista envolve. Não é amar o que faz ou fazer o que sonha, nenhuma bobagem. Eu não acredito em nada disso. Eu pelo menos, não sou dessas pessoas. Mas o teu coração está ali. Você sabe fazer aquilo, você gosta de fazer aquilo, você se empenha para fazer aquilo. Eu gosto de ser taróloga porque eu gosto de ouvir história. Sim. Eu gosto de contar história. Sim. Eu fico encantada com as coisas que as pessoas me contam. Para mim é sensacional acompanhar a gente há mais de 20 anos. Uhum. Eu atendo hoje filhas de clientes minhas. Uhum. Isso é incrível, É né? incrível, é uma coisa fantástica. Você está trabalhando artesanal ali, o dia a dia. Eu não preciso estar no holofote o tempo todo, eu não preciso estar com meu nome em todos os lugares. Para mim, o fantástico é a filha da minha cliente me escrever e falar assim: finalmente eu tenho 18 anos, agora eu vou conversar com a Kelma. Sim. Porque eu sou conhecida na família. Isso é Sim. sucesso, né? Isso para mim então é assim, o que você quer como oraculista, assim? Ninguém vai entrar no tarô achando que vai ganhar 100 mil reais. Ninguém. Gente, a gente lida com preconceito o tempo todo, a gente lida com estereótipo o tempo todo. É uma gangorra de dinheiro que vai e que vem, que é um desgaste absurdo. Então, primeiro, vamos entender o que é ser oraculista, nosso primeiro vídeo. Segundo vídeo, cuida da saúde mental, por favor, porque nós estamos Que tem hoje os obstáculos. tá pesadíssimo. Cuide da saúde mental. E num terceiro se você está nesse digital, escolhendo ficar nele ou não, trabalhar nele ou não, precisa de letramento. Então, a profissionalização é uma coisa que a gente vai levar enquanto a gente trabalhar com tarô. É uma coisa que a gente vai estar sempre investindo, que a gente vai estar sempre estudando. É muito difícil você dizer não para uma pessoa. É muito difícil você virar para uma pessoa que tá louca esperando alguém voltar e esse alguém talvez não volte. É muito difícil você ver pessoas chorando luto, chorando morte, chorando traição, chorando. Então, você quer se profissionalizar? Escolha como realmente a gente escolheria qualquer outra profissão. Qualquer outra profissão. É sobre isso. Eu acho que é importante também a pessoa se perguntar: é o que eu quero? Por que eu quero ser taróloga? Então, assim, por que eu quero mudar de carreira? Qual que é o meu objetivo com isso? Porque as pessoas, elas vão atrás do lucro, do ganhar fácil, que a gente já falou várias vezes aqui, mas elas esquecem, por exemplo, você muito bem pontuou das dificuldades que é ali no atendimento. Nossa. Quando você chegar com uma pessoa que ela fala assim: olha, eu descobri que eu tenho um câncer em fase terminal. Como que você vai lidar com isso? É muito denso. E em algum momento da tua vida, se você seguir isso como carreira, você vai lidar com essas situações. E você vai precisar ter uma coisa que eu falo sempre, que é repertório. Isso. Você vai precisar porque você tem que ter a palavra certa para usar com aquela pessoa. Exato. Você não vai poder usar qualquer coisa. Você vai ter que ter capacidade de acolhimento. Uhum. Quando alguém, perdeu o casamento de, 20 anos, chega lá na sua frente devastada, a vida dela acabou. Uhum. O que você vai fazer para conseguir ajudar essa pessoa? Uhum. Né? Quando você abre o tarô, você olha ali, você tem que contar aquela história que é diferente, a minha, a sua, a dele. Cada um vai contar uma história diferente. Cada pessoa que sentar na tua frente, a sacerdotisa vai ser uma, o eremita vai ser outro. Exato. Então, assim, a profissão de tarólogo, ela é muito mais do que fazer vídeo. Pô. Então, assim, ela é muito mais do que você criar conteúdo. Eu acho que tem que ir pro atendimento. As pessoas esquecem da importância do atendimento. Perfeito. Não é criar vídeo, é ter experiência. Você quer ser um bom tarólogo? Tem experiência no atendimento, que é o que o Ângelo fala sempre também.
E é isso, gente. É isso, gente. Obrigado. Eu amei. Tô agradecendo vocês. Eu também amei. Agradeço. Eu também agradeço amei. vocês. Então, obrigado por tudo. Eu amei esse Muito legal. papo. A gente pode voltar em algum outro momento. Semana que Sim. vem, fazer uma nova série. Mentira, talvez Vamos vocês ver o que comentarem o pessoal bastante. fala. Vamos ver o que o pessoal vocês fala. comentem e aí a gente volta. Mas, de verdade, muito obrigado. Eu amei tudo isso. Eu também. E se foi Também. produtivo, comenta qual momento do seu estudo, profissionalização você está, que a gente vai amar saber. E é isso. Um beijo e até o próximo. O roteiro foi escrito por Ângelo Gabriel e Kelma Maziero. A captação de som ficou por conta de Pedro Lima. A edição é de Giovanna Lucato e a montagem é de Giovanna Lucato e Pedro Lima.